Então vamos lá. Hoje nosso primeiro episódio do Lifestyle Podcast. Eu sou a Maitê. Eu sou o Flávio. E a gente vai iniciar hoje, assim, né? A gente fez a maior suspense para o nosso primeiro convidado. E eu queria saber o que a gente tinha na cabeça, né, Flávio? Porque a gente chamou o maior e melhor comunicador de Catanduva e região. O que a gente tinha na cabeça? Entramos no problema. Não sei o que a gente vai fazer, porque a gente vai entrevistar a pessoa que mais entrevista, que tem a voz mais conhecida. E eu queria agradecer, Cristiano Geraldi, Cris, para mim. Fiquem à vontade, podem me chamar como vocês quiserem. Pode xingar minha mãe também, que ela não liga. Ela não liga? É brincadeira. Não, muito obrigado. Maior e melhor comunicador, é bondade de vocês. Maior pode ser por causa do tamanho, 1,90 m e 105 quilos. É. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Feliz de ver vocês começando esse projeto, que é tão bacana e que eu tenho certeza que vai render bons frutos para quem está acessando aí os canais digitais para buscar informação de qualidade. E podem usar o meu corpinho, que eu sou todo de vocês. A gente vai lhe usar. Podem me usar com responsabilidade, viu, Flávio? Com moderação. Aprecie com moderação. Cris, muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço o convite. Hoje você está aqui por vários motivos, mas o principal deles é porque isso era um sonho meio do Flávio. A gente pensou em várias outras formas de ser quem nós somos mesmo e desenvolver esse trabalho. E você nos ajudou a dar o pontapé inicial, né? A gente teve outras pessoas que tentaram fazer parcerias com a gente e tudo mais. Mas você, eu lembro do dia, eu falo que as coisas acontecem no dia certo, na hora certa. Então, eu lembro que a gente estava em Curitiba e eu chamei você, seu podcast, você falou, Maitê, você não precisa de nada, não sei nem se você vai lembrar suas palavras, mas me marcaram muito. Você falou, você não precisa de nada, tem um lugar que está tudo feito, só começar a fazer, vamos lá e não sei o quê. E a gente voltou e você já deu essa oportunidade para nós, nos incentivando. E você pode ter certeza que você sempre vai estar nas nossas orações, nos nossos agradecimentos. Legal, agradeço demais. Tá bom? Eu fico feliz por poder fazer parte de um projeto que eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser, já é sucesso, né? A gente já pode ver passando na tela aqui vários patrocinadores. Patrocinadores são muito bons. São, né? Mas isso é uma medida para nós que somos do mercado da comunicação. Sim. O patrocinador, ele muito mais do que dinheiro entrando e você movimentar um negócio que você está fazendo, porque é um negócio, mostra credibilidade. Porque nenhum desses anunciantes que estão aqui na tela, que estão expondo seus produtos aí, são pessoas ignorantes, são pessoas que iriam associar a sua marca a um produto que não fosse minimamente compatível com aquilo que eles oferecem. Sim. Então, o produto que vocês estão lançando hoje, o Lifestyle Podcast, olha lá, por coincidência apareceu a logomarca aí, é um produto novo que eles ainda não conhecem, Sim. mas vindo de vocês, eles não têm dúvida do que será. E isso vocês estão construindo, não é de hoje. Hoje é o primeiro episódio do Lifestyle Podcast, mas vocês já estão construindo. A história de vocês já tem um tempo e é sucesso, né? Ninguém começa um projeto desse com esse tanto de gente apostando as fichas aí. Isso é muito bom. Parabéns desde já. Muito obrigada. Na verdade, assim, isso que você falou é muito importante porque todas essas pessoas, quando eu fui falar com elas, eu dizia, eu preciso que a marca de vocês estejam lá porque a marca de vocês me levou até lá. Né? Então, essas marcas, elas estão comigo, estão com o Flávio. Então, se hoje isso está acontecendo, são graças a essas pessoas. Né? Então, assim, hoje elas estão no Lifestyle Podcast porque elas abraçaram essa causa? Não, elas construíram a chegada até aqui. Parte da... Então, isso não é só uma gratidão, mas são pessoas, a gente até já conversou sobre isso, são pessoas que atrelam as histórias delas junto com as nossas. Exatamente. Né? Então, essa credibilidade, essa responsabilidade é uma coisa que é muito forte, é emocionante, mas a gente sabe que tem que arcar, né, com o nome de cada um certinho, porque é exatamente isso que você falou. Mas isso, quando você faz com responsabilidade, isso não é sacrifício nenhum. Você trabalha. Nós estamos numa época agora, eu vejo assim, que nós estamos na época da profissionalização. Já há algum tempo não existe mais espaço e cada vez vai ficar mais escasso esse espaço para quem não é profissional. Se você não tem responsabilidade com você mesmo, como pessoa, com a sua imagem, com aquilo que as pessoas estão percebendo, estão vendo de você, se você não cuida do seu posicionamento enquanto pessoa que está aí... não estou dizendo para você ser aquilo que você não é, né? Sim.
Mas se você não tem responsabilidade com a sua autoimagem, você não vai conseguir ter responsabilidade com a imagem do seu patrocinador. Isso mostra profissionalismo, noção, né? Aquele negócio, gente sem noção, não vai ter mais espaço para isso. E eu acredito muito que o caminho é esse, profissionalizar cada vez mais as relações. Você é uma digital influencer, você tem que ser a digital influencer, profissional, lapidada, pronta para representar qualquer que seja o teu parceiro dentro daquilo que você está... Né? Você não é uma blogueira, vamos dizer assim, de vida saudável, fazer propaganda de cigarro. Sim. Tem que ter o mínimo de coerência com aquilo que você oferece. Mas o profissionalismo leva a gente longe. A gente tem visto isso num monte de lugares. Você só está nesse estúdio porque o Fernando e a Natália mostraram o mínimo de profissional possível para vocês, apesar de eles serem maximamente profissionais. Eles puderam mostrar aquilo que se encaixa no padrão de qualidade de vocês. Então é só bola para frente. Mas tá parecendo o arquivo confidencial. Essa vera aí. Daqui a pouco vai começar a entrar sua família aí na televisão. Muito sério, né? Muito reflexivo. Vamos... Isso que você falou é muito importante também, porque quando foi escolhido o Lifestyle Podcast, o que eu penso, né, em relação até é isso que você falou sobre influência digital e tudo mais. Hoje as pessoas elas não querem mais comprar esse suco, eles querem comprar esse suco de fulano. Então, quem que é esse fulano? Hoje, a pessoa ela não quer ir no dentista, ela quer ir naquele dentista, porque aquele dentista tem um posicionamento, porque aquele dentista, além dele ser bom, ele se posiciona muito bem, ele tem, né, essa marca pessoal muito forte, seja ela digital ou não, né? Porque às vezes a pessoa ela não está no digital, mas ela tem essa construção de marca pessoal muito boa, né? Então, é uma pessoa que todo mundo gosta e quer estar perto, então vai naquele profissional por todos esses outros atributos. E o lifestyle... eu falo que assim, a gente vai trazer pessoas de coragem, porque aqui a gente quer conhecer as suas fraquezas, aqui a gente quer conhecer você por trás, por dentro do kimono, sabe? Você vai tirar o seu kimono e a gente quer te conhecer real oficial, né? Para que as pessoas... Na verdade, você já começa assim, né? Você já tem a força da Jovem Pan, mas o que tem de gente que quer ir lá para ser entrevistado pelo Cristiano... É mesmo? Nossa! Pô, tá vendo? Entendeu? Então é isso que eu falo. E isso é uma coisa que não está só no interior. Isso está em qualquer lugar. Você vê assim, grandes marcas, grandes CEOs saindo de trás ali do seu escritório, do seu computador e colocando a cara mesmo, porque as pessoas compram pessoas, né? Então o Lifestyle Podcast é isso, para a gente desmascarar. Despir o cidadão. Exatamente. Então, chega de falar bonito. Vamos começar o striptease aqui. A gente quer ver risada, a gente quer ver choro. Entendeu? Eu queria começar a minha participação fazendo uma pergunta pro Flávio. Ih, vai começar. O Cristiano Ronaldo é cheiroso? Não. Fica falando que meu boy tá cafungando outro homem. Isso é uma piada interna. O que acontece? Nós gravamos a entrevista com o Flávio e com a Maitê pro nosso podcast Fechando o Bar, que é um projeto em que eu, Ricardo Mota, do Grupo Voz do Sertão, e o Fernando Aguiar, aqui da Ideia Produções, nós estamos realizando junto. E eles foram dos nossos convidados, só que bem na semana que eles tiveram presentes, uma invasão hacker ferrou todo o sistema aqui e nós perdemos na gravação. Mas uma grande relação aconteceu naquele dia, que é resultado do que está acontecendo hoje. Hoje. Tinha um propósito. Tinha um propósito. E a gente quer que vocês voltem, né? Vamos marcar para vocês estarem aqui, nessa mesma mesa. Não, e tem o Fernando, né? Que é a peça mais linda do... Ele é o cara mais bonito. O Fernando Aguiar, eu falo isso no Fechando Bar. Nunca tive oportunidade de falar isso na Jovem Pan, mas vou falar. Preciso, vocês me lembrem qualquer dia. Pode deixar. Fernando Aguiar, ele fica atrás das câmeras, mas é o cara mais bonito dos podcasts aqui de Catanduva. Mas conte as características assim, que chamam a atenção. Ele tem aquele queixo projetado, parece harmonização facial, mas é natural. Feita ele por tem Deus. Furinhos nas bochechas. Covinhas. Parece o cara do Cepacol. Lembra do cara do Cepacol? Lembro. Verdadeiro galã, então. É galã, mas demais. Moreno, alto, bonito, sensual. O cara é bonito, olha lá. Mas ele é casado? Ele é casado? Ele é casado com a Natália Ziviani. Também. A Natália, eu conheço ela da época do Paulo de Lima. É uma escola aqui da cidade. Ela é acho que 1 ou 2 anos mais velha que eu. Mas aquela menina de pele clara, olhos azuis. Porque um homem bonito só podia ficar com uma mulher maravilhosa. Exatamente. E aí tem a criança, a menininha, eu não vou lembrar o nome dela agora.
Como que é o nome da sua filha, Fernanda? A Júlia, que é uma gracinha. Desenha unicórnios, ela é fantástica, Dança sensacional. com o pai nas redes sociais. Não, ela é fantástica, sensacional. A Nath tá filmando a gente ali. Eu só não sabia que o Fernando era dançarino, não. Dança bem pra caramba. Também nunca vi dançando, mas imagino. Pelo gingado, pelo A formato cena. da anatomia, eu imagino. Maravilhoso. Ó, eu quero falar muito sobre comunicação com você. Sim. Mas antes disso, eu fiquei sabendo que agora você é um TikToker, que você coloca receitas e visualizações e pipocas doces. Como é Eu que tá fiz um acontecendo vídeo. isso? Então, na verdade, tá acontecendo. Atenção, Jovem Pan. Tá acontecendo Pode ser que vocês sem- percam aí o comunicador de vocês, Então, hein? o Fica de grande olho. pipoqueiro. O Dia das Crianças tá chegando aí. Tá chegando. Então, eu gosto de fazer coisas na cozinha. Eu assisto vídeos no YouTube, no TikTok, que aparece um monte de receita lá. E aí eu comecei a fazer uns videozinhos. Aí eu fiz deu 130 e poucas mil visualizações. E tá lá, eu de vez em quando vou postando. Não tenho muita frequência, muita constância, mas é legal. Foi dividir essa receita com todo mundo. Pipoca gourmet, viu, gente? Mas o jeito que você narra que é muito engraçado. Maçã do amor, eu Muito fiz esses engraçado. dias. Bala baiana, bolo de maracujá. Tô falando. Eu tô craque, tô ficando bom nesse negócio. Então, tô achando também. Eu acho muito legal essas experiências. Eu tava falando isso esses dias para as pessoas que convivem comigo ali. Eu passo a maior parte do dia com o pessoal lá da rádio. Muito mais até do que com a minha família, né? Uhum. E eu tava falando que quanto mais a gente busca saber a respeito das coisas, a gente vê que a gente não sabe nada. Exatamente. Faz 18 anos que eu trabalho no rádio. Eu tenho orgulho da minha trajetória no rádio até agora. Porque eu não construí isso sem esforço. Eu precisei passar por muita coisa. Quem é do rádio, das mais antigas que eu ainda, eu já peguei rádio com computador, né? Mas tem o pessoal que pegou o rádio na época da vitrola, do MD, da cartucheira, sabe que as dificuldades eram muito maiores. Mas eu fui construindo a minha trajetória no rádio até aqui com as ferramentas que existiam até aqui, ou que existem até aqui. Na internet, você vê meninos que têm menos idade do que eu tenho de tempo no rádio, que são feras, e que estão bombando, e que estão fazendo acontecer. Então aí se eu for dar uma opinião sobre a vacina, eu vou primeiro ter que pesquisar. Sim. E aí quanto mais eu pesquiso sobre a vacina, mais eu descubro que eu não sei nada sobre Sim. a vacina. Quanto mais eu tento entender como é que as coisas acontecem na internet, além daquilo que a gente consegue ver de óbvio, eu percebo que eu não sei nada sobre a internet. Então, e aí eu não vou me lembrar quem foi, mas foi uma pessoa comum conversando numa sala que falou que a gente tem que ter duas capacidades na vida que são muito importantes. A primeira que na verdade não é a primeira em ordem de importância, porque elas são equivalentes, mas você estar disposto a aprender coisas novas. E você precisa estar bem para você aprender coisas novas. É difícil a gente querer aprender um negócio novo. Quando você chega, eu tô com 37 anos, eu vou tomar vacina. Né? Eu estava falando, até ontem eu era o jovenzinho na 8ª série ali no Paulo de Lima. Agora eu sou o tiozão da fila da vacina, né? Mas você tem que estar bem, você tem que estar disposto, você tem que estar despido de um monte de coisa para você ter disposição para aprender coisas novas, né? Mas tão importante quanto, ou às vezes até mais importante em algumas situações, é você desaprender o que você sabe para dar espaço para coisas novas. Então, você aprendeu a dirigir um carro com câmbio mecânico, você tem que desaprender para pegar um carro automático, e você precisa desaprender a mexer naquele celular antigo para aprender a mexer no celular novo, né? Então, esses videozinhos do TikTok, que eu faço despretensiosamente, no Instagram, algumas coisas que eu coloco, algumas mensagens que eu gravo, que eu coloco ali, é mais para diversão e para eu aprender mesmo. Porque eu vejo que eu sou um cara de 37 anos, esse programa foi gravado em... Que dia que é hoje? 6 de julho de 2021. É porque vai ficar guardado para posteridade. Ficar. Então, em 2021...
em julho de 2021, Cristiano Geraldi tinha 37 anos. Não está vacinado ainda, não mas está logo... vacinado, mas amanhã, dia 7, vai estar vacinado. Mas eu tenho assim como muita gente, independente da idade, tem necessidade e cada vez mais latente a necessidade de aprender coisa nova, né? Sim. A gente não sabe nada. O problema é que tem um monte de gente que, assim como a gente, não sabe nada e acha que sabe tudo. Sim. Isso. Mas você não acha que isso que você está falando, de você ser uma pessoa ensinável, né? Porque eu acho que isso entra muito no que eu penso, de você ser uma pessoa ensinável, de você saber falar não sei para certas coisas, porque eu acho que quando você tem o poder... Eu estava vendo ontem um podcast do Caio Carneiro e ele falava sobre isso, sobre o poder de você falar não sei. Entendeu? Porque de fato você não sabe sobre aquilo. Então você precisa... É um ato de coragem você falar, não sei sobre isso. Não tenho opinião sobre isso, porque não sei, não estudei, não tenho essa, sabe, essa obrigação de falar. Mas assim, tudo isso que você está falando é uma questão de humildade com você mesmo. Sim. Porque você precisa ser humilde e corajoso para se desprender, para entender que você vai aprender e entender que você não sabe nada, né? Então, isso eu acho que é um ato de muita humildade, assim, de você pegar o seu ego, guardar aqui no bolsinho e falar assim, olha, eu nada sei, quanto mais eu aprender, menos eu saberei, na verdade, né? Vamos dar uma viajada aqui. Quais são os objetos das chantagens? São as informações que alguém tem a respeito de você. Sim. Ah, fulano de tal é gay, não assumido e não quer que ninguém descubra. Essa é uma informação. Fulano de tal é adúltero, não quer que ninguém descubra. Essa é uma informação. Fulano de tal é um sonegador de impostos e não quer que ninguém saiba. A pessoa que tem aquela informação a seu respeito, ela tem poder sobre você. Uhum. Porque informação é poder, né? Do mesmo jeito que a informação é poder para quem tem aquela informação contra a gente, nós termos informação a respeito de um determinado assunto também é poder a favor da gente. Então, eu me mostro mais poderoso quando eu ostento conhecimento a respeito de alguma coisa. Porém, com o advento da internet, qualquer pessoa pode saber a respeito de algo em questão de minutos. Então a pessoa, se você falar uma bobagem, que nesses dias eu estava vendo a Rochelle, Todo Mundo Odeia o Chris, Sim. a série Todo Mundo Odeia o Chris, adoro. E a Rochelle, a Tichina Arnold, acho que é o nome da atriz, ela deu uma entrevista lá num programa americano dizendo que no Brasil eu sou uma estrela, as pessoas me amam, não sei o quê. Vocês sabiam que no Brasil tem 200 milhões de negros? Aí eu, uma conta rápida, eu falei, se no Brasil tem 200 milhões de negros, então não tem branco, não tem índio, não tem nada, é só todo mundo aqui é negro. Ela falou uma informação errada. Uhum. Então, quer dizer, ela não é obrigada a saber a respeito do Brasil. Mas quem sabe que essa informação está errada, não vai julgar ela também por conta da informação. Mas eu sei falar assim, essa informação está inconsistente. E quem não tem a informação e não sabe que é inconsistente, pega a informação de uma pessoa que não é daqui, que não sabe nada, e começa a replicar aquilo aí como vai uma ter verdade. gente que vai falar, o Brasil tem 200 milhões de negros. Não, o Brasil não tem. A população do Brasil é isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aí o que acontece? Se a pessoa, você fala um negócio, a pessoa pode te desarmar no segundo seguinte. Então, eu penso que é mais interessante para mim. Eu me ligo muito na questão do posicionamento. Porque eu não levo a minha vida fazendo as coisas que eu faço, agindo do jeito que eu ajo, pensando do jeito que eu penso, à toa. Eu vivo isso tudo que eu vivo, sou quem eu sou, bem ou mal, é legal ou não, as pessoas gostando ou não gostando de mim, eu vivo porque eu acredito que isso seja o ideal para mim. E eu preciso respeitar a minha autoimagem. Eu não posso permitir que as pessoas me vejam de um jeito diferente daquilo que eu sou. Então, é até uma questão de justiça para com a minha autoimagem, se eu preservar isso, tendo essa conduta. Olha, eu sinceramente não sei a respeito disso. Uhum. Por isso eu prefiro não falar do que falar uma bobagem para você falar, esse cara é um ignorante, esse cara é um bobão, ele tá falando um monte
de groselha aí, né? Então... E mesmo que você tenha certeza, a humildade também para impor e saber que às vezes a pessoa que você está se comunicando tem uma outra opinião ou ela também não sabe aquela informação, né? Exatamente. O Ítalo Marcilli, que quem não segue deveria seguir, porque ele dá uns tapas na cara de vez em quando na galera aí. Ele fala que 80% das coisas que as pessoas falam da gente são coisas que são provenientes delas mesmo, né? E sempre quando você vai dar uma lacrada, um esporro, alguma coisa que vá ferir alguém, aquilo está muito mais ligado à sua necessidade de se impor em relação àquela pessoa do que qualquer outro tipo de intenção. Eu acho que por ter sido acostumado meio que... Eu sei que tem gente no mundo que se ferrou um monte. Eu acho que... Eu falei uma vez isso numa acho pretensioso demais falar palestra, mas eu fui convidado para dar uma palestra numa determinada instituição de ensino aqui para jovens de um programa de educação para o trabalho. Jovens de 16, 17 anos e tal. E aí, estava falando, começar a trabalhar não é fácil. Você vai passar por... Porque essa geração de hoje é muito imediatista, né? Sim. A galera acha que o alface nasce na gôndola do supermercado, que o leite nasce na caixinha, que o iPhone nasce pronto, que ninguém teve que fazer nada, que é só ir lá buscar. E tem a receita perfeita do que vai curar o mundo. Exatamente. E aí eu falei, olha, vocês têm que saber, e isso é bom que vocês saibam, que todo mundo tem um período na vida que você vai ter que pôr um pi aí, Fernando. Todo mundo tem que se fuder por um período na vida, para você aprender. Uhum. Tem gente que se ferrou muito mais do que eu a vida inteira, mas eu levei umas lambadas aí que me ensinaram que... Meu pai é falecido, faz 18 anos meu pai faleceu. Eu, numa terça-feira, trabalhei com ele o dia inteiro. Na terça-feira, aí ele teve uma situação durante o dia, ele passou muito nervoso. À noite ele começou a remoer aquela situação, ele infartou, pronto para dormir, infartou, lembrando o que tinha acontecido durante o dia, foi para o hospital e não mais voltou. Então comecei a semana com o pai e terminei sem pai, né? Meu pai ficou da terça até a sexta-feira, da sexta para o sábado no hospital e morreu. Então essa foi a primeira grande perda, assim, que foi... Perdi meu ponto de referência, porque meu pai era meu melhor amigo, meu pai era, enfim, era o cara que era minha referência, né? E aí eu tive que começar a lidar com um monte de situações que até então eu não tinha que lidar, né? Meu pai era o esteio da família, meu pai era meu patrão, eu trabalhava com ele, eu estava 24 horas por dia. Vocês trabalhavam com o quê, Cris? Meu pai, ele era distribuidor de embalagem plástica, sacolinha de supermercado, caixa de embalar pizza, esse tipo de coisa. Vendia desde embalagem. Que idade que você trabalhava com ele mais ou menos? Com meu pai Meu pai faleceu, eu tinha 19, mas desde os 11, 12 eu já acompanhava ele. Eu era o carrapato dele, estava sempre... Mas aí, depois que eu fiz 18, que eu tirei a carteira de habilitação, aí eu comecei a trabalhar efetivamente mesmo. Então, eu amanhecia em Jaú, que era onde a gente buscava mercadoria, e escurecia, eu estava em Santa Fé do Sul, quer dizer... Passei por um monte de perrengue. Naquela época não tinha celular, não tinha cartão de crédito. Era cara, coragem, fé e torcer para ter um orelhão perto se o carro der problema. Viajava com um carro velho, essas coisas todas aí. Mas enfim, aí essa foi a primeira coisa que eu tive que aprender a lidar. Mas muito mais do que essas dificuldades operacionais, foi eu começar a perceber que eu, quando tinha 17, 18, 19 anos, foi quando meu pai morreu, eu achava que eu sabia tudo e meu pai era burro. Mas Eu achava que o meu pai era o cara mais burro do mundo, porque ele trabalhava um monte, se ferrava, falava, meu pai só pode ser burro, porque passando esse monte de dificuldade, por que não faz assim? Ó o fulano andando de carrão, tal, não sei o quê, e a gente passando lá uns perrengues brabo, tal. Eu comecei a perceber, na hora que eu comecei a lidar com as mesmas coisas que ele tinha que lidar, de que aquela era a melhor maneira de se fazer aquilo. E que ele fazia do jeito certo. E aí eu tenho aprendi que o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo.
falo isso todo dia quase. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E aí as coisas começam a encaixar na tua cabeça. E a gente tem que passar por esses motivos, por esses momentos da gente se ferrar e da gente aprender a coisa meio que no supetão. Então, eu não posso em nome, só para concluir, né? Eu não posso em nome de querer ser o sabidão, lacrar em todas as situações, ou falar coisas sobre as quais eu não sei, sendo que eu posso passar uma imagem daquilo que eu definitivamente não sou. Então eu prefiro... Você sabe sobre o movimento de translação da Terra? Meu, não sei, cara. Sim. Mas eu conheço um cara que pode te falar disso. Vamos marcar um bate-papo com esse cara, que aí ele ensina a gente junto, né? E é desse jeito que a coisa funciona. Desculpem, e se vocês me espremerem, eu sou úmido. Aí vocês me espremem, eu acabo vazando. Mas olha só que coisa. O fato de você se emocionar falando frases que você aprendeu com seu pai, eu acho que tem um peso muito forte em relação a tudo isso que você começou a dizer. Sobre isso de você aprender, sobre isso de você se despir. Então, e isso de você ser muito próximo do seu pai, você vê que você tem uma admiração muito grande pelo homem que ele teve e o caráter que foi construído em você, a partir da educação que ele te deu. Então, quando eu pergunto a idade, eu falo sempre muito isso. O trabalho enobrece muito. E, claro, que existe, sim, os abusos e o que extrapola em relação à criança... Mas o trabalho, você ter essa sorte dessa proximidade que você teve com seu pai, se fosse em outra situação, talvez você teria vivido menos momentos com ele, né? Sim, com certeza. Meu pai era viajante. Meu pai saía de casa, quando eu era bem criança, saía de casa segunda-feira de manhã, voltava sexta-feira à noite, quando a porca não torcia o rabo, que ele não conseguia voltar e ficava 15 dias fora, né? Então... E quando ele começou a ficar mais doente e tal, aí eu aproveitava mais a oportunidade de ficar com ele até para ajudar. Então eu tinha esse negócio, não, eu não posso. É curioso, quando eu sempre gostei de rádio, mas é legal isso que eu vou contar, pelo menos eu acho. Eu sempre gostei de rádio. E quando eu comecei a ficar mais mocinho, que a minha voz começou a ficar mais grossa, né? E a gente brincava, ligava na casa das meninas, e tinha telemensagem na época, sim. A gente fazia ao vivo. E ligava eu não acredito nisso que você está falando. Ligava na casa das meninas, escrevia cartinha e tal, ligava na casa das meninas, colocava uma música romântica para tocar, erguia o som, aí o outro abaixava o som e eu lia aquela mensagem, fazendo voz de locutor da madrugada. Faz uma aí pra gente ver. Fazendo voz de locutor da madrugada, né? As flores são bonitas e eu tenho um lindo buquê. Elas são maravilhosas, se parecem com você. Imagina isso! Era tudo de brincadeira, né? Estamos falando de 98, 99, 2000. E eu fazia isso, mas eu sempre mantive muito distante de mim esse negócio de achar que eu gosto tanto de rádio que eu nunca vou conseguir trabalhar no rádio, porque eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro com um negócio que eu gosto. Porque chega uma época que você começa assim, eu nasci para isso, eu não nasci para, né? Inconscientemente e tal. E aí eu comecei a fazer o curso técnico de rádio, curso radialista setor locução no Senac. E aí o pessoal da rádio me conheceu, tal, você tem a voz legal, tal, não sei o quê, vai lá fazer um teste. Fiz um teste. O cara falou, teu teste foi uma bosta, mas a tua voz é boa, dá pra brincar, tal, não sei o quê. Aí, em determinado momento, me chamaram. E era o sonho da minha vida, pô, a Jovem Pan, cara. A Jovem Pan, cara, né? Tipo, é que é o sonho de qualquer moleque. Você tá andando a pé... E aí você sobe numa Ferrari, pô, né? Eu já tava no nada e depois já tava na Jovem Pan. Só que o meu pai tava doente, eu não quis, naquele momento eu abri mão. Eu falei, eu não vou ficar, porque meu pai tá doente, eu preciso ajudar ele e tal, não sei o quê. Nesse intervalo de tempo, passou 1 ano, meu pai faleceu. 20 dias depois que ele faleceu,
eu fui chamado novamente. Chamado não, meu pai faleceu no sábado, né? O sepultamento aconteceu no sábado. Na segunda-feira, como de costume, acordei de manhã, falei, vou trabalhar, pô, meu pai morreu, mas não morri, né? Vamos continuar aqui, eu, minha mãe, minhas irmãs, eu tinha uma irmã, estava grávida de 6 meses, era a primeira neta do meu pai. Você assumiu o homem da casa. Isso. Tem meu cunhado, que é um puta cara legal pra caramba também, e eu tenho uma irmã deficiente, tem um déficit mental e tal. Eu sou o caçula, sou o único filho homem de 3 filhos, e a minha irmã mais velha já estava casada, estava grávida de 6 meses, a minha irmã do meio é mais dependente, né, uma deficiência mental ali e tal, e eu fiquei ajudando a minha mãe, mas eu liguei pro cara, que era o gerente da rádio na época, falei, ó, meu pai morreu, não sei o que eu faço. Ele falou, então fique esperto que daqui uns dias eu te ligo. Isso em 27 de abril de 2003. Dia 14 eu tava com a carteira de trabalho assinada para começar a trabalhar. Sem nunca ter pego um microfone na mão, assim. Era só aquele amor platônico. Né? Mas já treinava com as menininhas no telefone. Já, não. E eu ficava ouvindo rádio e o locutor falava e eu fazia locução na música também, igual o cara. Porque eu viajava com uma Kombi 1985, né? Não tinha nem, não era folga no volante, era férias que ela tava. E eu na estrada direto ouvia nas rádios da região inteira, tal. E daí o negócio começou a funcionar. Então, o rádio me adotou. A comunicação me pegou no colo e falou, vem cá, que é aqui o teu caminho. E aí você tem... Aí depois eu comecei a fazer faculdade, né? Eu sou formado em publicidade. E aí eu comecei a pôr na minha cabeça que eu não queria ser simplesmente um tocador de música. Aquele cara, você ouviu... Inclusive tem uma passagem interessante que a rádio... Eu fui fazer locução numa rádio em Ibirá, que é do mesmo grupo ali da Jovem Pan. E aí tinha uma música que chamava como é que é? 99 Red Balloons. Era Nina, 99 Red Balloons. E no sistema era 99 Red Balloons. E eu falei, vou dar uma caprichada aqui, né? Porque ninguém precisa saber que eu não sei falar inglês. E aí, Class FM. Class FM, a sintonia de classe do rádio regional. Você ouviu... Red Balloons. Não lembrava como é que falava o 99 Red Balloons. Não acredito. E aí, eu comecei a perceber. Falei assim, bom, desse jeito aqui tá ruim. Não vai ficar bom se eu não fizer nada de diferente. Aí, o que eu fazia? Na época, essa rádio, ela tinha um estúdio lá em Ibirá, e não tinha internet. Não é que nem hoje, que você tinha celular com internet. O que eu fazia? Aqui, eu imprimia a letra das músicas que eu sabia que tocavam direto na programação. E pegava as lentinhas, né? Porque as mais rápidas eu não conseguia acompanhar. Aí a música ia tocar no rádio e eu ficava acompanhando a letra. Para aprender a falar o nome da letra e aprender a pronunciar palavras novas em inglês. Sim. Que foi desse jeito que eu comecei a melhorar essa questão da pronúncia, mas ainda eu falava assim, pô, se eu ficar assim, eu vou ser um tocador de música ainda. E eu acho que a comunicação vai além disso. Aí eu comecei a querer outras coisas. Aí eu fui atrás de apresentar evento. Mas tudo isso era uma autocrítica, ninguém te falava. Você que se cobrava. Eu que me cobrava porque eu achava que não estava legal. Eu falava assim, pô, eu preciso me nivelar pelos caras topzera da balada. Se eu fizer o mesmo que os caras daqui estão fazendo... naquele momento ali e tal, eu vou ficar na média ali. Eu sempre estava querendo buscar alguma coisa a mais. E o que é legal? Tem muito cara bom aqui em Catanduva, por exemplo. O Bertin, que foi um dos que a gente entrevistou no Fechando o Bar, faz 40 e tantos anos, ele até falou, não vou lembrar agora, mas 40 e poucos anos no rádio. Pô, esse cara tem uma história na comunicação, já deve ter tido que dar nó em pingo d'água, né? Então você pega o que o Bertin tem de melhor e fala, pô, isso aqui é bom. E aí você vai buscar alguma coisa no outro, e no outro, e no outro, e no outro, para você se transformar naquilo que você quer ser, né?
Hoje eu gravo muito comercial, eu fico feliz, eu ouço todas as rádios. Fico feliz quando eu tô ouvindo uma outra rádio que eu falo, pô, olha eu falando aqui. Né? Esses dias entrou a Clube FM no ar aqui. Aí eu tava fazendo uma rádio escuta, falei, pô, já tô falando na Clube, né? Dá uma coceirinha assim, você fala, Sim. pô, que da hora. Tô foda, E tem Que que ter esse legal, reconhecimento nosso, né? Com a gente mesmo, né? A gente precisa ter isso. Sim, porque senão você só se critica, Você né? só se critica, exatamente. Vicia se criticar. Exatamente. Então eu tenho muito cuidado, porque, por exemplo, hoje eu faço mais uma parte jornalística na rádio, né? Eu fico responsável por entrevistar as pessoas em assuntos mais sérios, que são relevantes ali. Eu apresento o Jovem Pan 360, então eu tenho que cuidar dessa minha imagem séria, porque não é um palhaço que está lá passando. E vou dar um presente para vocês aqui, que eu nunca falei publicamente, mas ela tá sumidinha do rádio e tal, não sei o quê. Mas além dessa parte aí de gravar comercial, de fazer jornalismo, eu faço um humorzinho lá e tal. Então, prazer, sabichona. Pra quem não sabia, Quem não acredito sabia. que ele tá revelando Eu tô revelando isso. no lifestyle. Porque tem amigos meus que é apaixonado nela, cara. Ela é apaixonante, cara. Essa bichona é uma delícia, vocês não têm noção. Sabia que essa bichona queria pegar meu boy, né? Dar um mata-leano meu boy. Exatamente, fazer ele dar risadinha. E tal. Você acredita? Largar no tatame, uma coisa. Se falou na minha cara, você acredita? Ela é abusada. Abusadíssima. Sabe a vergonha que eu passei escutando a rádio, cara. Ela mas é um negócio legal também, porque você consegue explorar uma outra parte, né? E a turma gosta. Sabichona faz 10 anos que tá no ar. Sabichona nasceu de zoeira na faculdade. É mesmo? Ficava imitando lá uma bichinha. Não peçam pra eu fazer isso aqui agora, eu não vou fazer. Tá. Eu morro de vergonha. Tenho vergonha de verdade Eu não mesmo. acredito. Sério? É um Por isso botãozinho que você liga eu lá? não deixo ninguém filmar, eu não deixo nada. Eu morro de vergonha. Eu fiz roupa pra Sabichona, tem um terno pink e tal, mas eu não... Mentira! Tô falando pra vocês. Depois eu mostro, mas eu não dei conta de... Você acredita que quando alguém vai lá na Jovem Pan e fala assim, mas tem aquele baita homem, é a Sabichona? Eu falei, pois tem um monte. é. Agora eu vou dar uma de Paulinho Baomi. Tem um monte de gente que acha que eu sou viado. E acha por que causa da Sabichona. Mas eu fico feliz por isso, porque é sinal de que a tá indo interpretação bem, né? tá legal. Tá legal. Assim, né? Não, mas tem uma outra revelação que eu também gostaria que você me confirmasse. É. O padre da confeitaria Santa Gula. Sou eu também. Também fiquei sabendo isso. Esse eu faço, né? Bom dia, minha filha, qual é o seu pecado? Esse é Muito antigo, legal. já tem mais de 10 anos também. Foi da época da inauguração da Santa Gula. Foi um negócio que... É assim, quando você quer... o que você faz no rádio? Eu falo, qual é? Você fala da tua voz normal, as pessoas não vão lembrar. E teve uma época que eu fazia muito essas vozes caricatas, assim. Hoje eu tô mais serião, faço menos. Mas o padre da Santa Gula sou eu também. E aí, você pega a parte jornalística, você tem a parte de eventos, eu apresento muito evento. Agora não mais por conta da pandemia, né? Mas é uma das minhas atividades que eu mais gosto de fazer e que são mais gratificantes, assim, porque você tem contato direto com o pessoal e tal. Tive a oportunidade de apresentar shows grandes aqui no rodeio, por exemplo, em cidades da região, de fazer locução comercial em rodeio, é muito legal. E faço celebração de casamento também, porque eu gosto muito de escrever. Então, nas celebrações de casamento, eu me reúno com o casal, eu entendo a história do casal, e todo mundo que está casando, que quer fazer uma celebração, tem uma mensagem para passar. E é legal que nenhuma história é igual a outra. Então, cada cerimônia é de um jeito. Porque eu escrevo. E mesmo que o casal te conte, quando eles ouvem você falando, é muito emocionante, né? Porque eu tento fazer o seguinte: de tudo que eles me passam coisas óbvias. A história foi assim: a gente se conheceu em tal ano, a gente ficou junto assim, a gente... E eu extraio daquilo que eu pude perceber de mais precioso, vamos dizer. Então, é muito legal fazer casamento. Eu já tive a oportunidade de fazer casamento de 2 meninas, já tive casamento de 2 meninos, casamento de
Sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. Né? Que legal. Fiz casamento de brasileira com um colombiano. É muito bacana isso. Então, todas essas experiências são fruto da comunicação. Comunicação é um negócio que chegou para mudar a minha vida. Eu acho que eu já gostava muito. E o leque, né, que a comunicação te dá, Sim. porque você consegue trabalhar desde ali da piruinha, que você fica ali na frente da loja, falando e Sim. conversando na rádio. E imagina, um casamento é algo eterno, Sim. né? Para a pessoa, ela pode ter Vai mais ficar na 50 filmagem, casamentos, mas aquele momento é único, né? Muito especial. E é a comunicação que te levou até ali, né? Sim, só que assim, eu tenho muito firme na minha cabeça a seguinte ideia, de que eu posso fazer, eu tenho essa versatilidade de fazer as coisas e tal, mas eu tenho que tomar cuidado para não querer fazer tudo e não ser que nem um pato, por exemplo. O pato, já viu? O pato, ele... Não faz nada direito, né? Nada direito. Ele não é um bom nadador, ele não é um bom voa. voador, ele não corre. O pato faz quá. Isso mesmo. Cantar é feio ainda, né? Então eu tenho que tomar cuidado para não ser um pato. Então eu tenho um limite. Olha, isso aqui eu faço bem até aqui. A partir disso, aí já é outro naipe. Eu tenho muito bom contato, por exemplo, com o Wagner Augusto, que é um celebrante, se eu não me engano, ele é de Novo Horizonte. Ele me passa alguns casamentos que ele não consegue fazer por limitação de agenda, mas quando é um negócio que eu falo assim, isso aqui eu acho que é pro Wagner, eu indico, entendeu? Porque Entendi. Você tem que ter esse limite. E aí, assim... É autocrítica. Isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Vamos gravar um diálogo, vai ficar super legal. Não, eu não gravo, não vai ficar bom. Você tem que ter essa percepção. Porque senão, eu destruo tudo aquilo que eu demorei anos para construir por causa da ganância de querer pegar tudo e aí pegar um trabalho e fazer mal feito. E acontece. Acontece. Eu tive... Só uma... Falar desse cuidado que tem, eu pego campanhas políticas para fazer, parte de marketing político. Negócio que eu gosto bastante, que eu me interesso e tal. E se eu acho que eu consigo fazer, eu vou lá e faço, mas assim, tem que ser bem honesto com você mesmo. E quando você é honesto com você está sendo honesto com a outra pessoa por tabela, né? Beleza, vamos pegar a campanha. Aí você, no meio da campanha, o cara começa, não, vou fazer isso. Não, isso aí eu acho que não vai funcionar, tal, não sei o quê. Então, vamos combinar um negócio? Se você não precisa de mim, mas eu tô te pagando para isso. Então você chegou no ponto que eu queria. Você contratou um publicitário para fazer a sua campanha. Você não pagou uma prostituta para fazer o que você quer fazer. É o termo que eu uso também. Eu sou publicitário, não sou prostituta. Com nenhum demérito às meninas que prestam esse tipo de serviço. Até porque elas têm regras e muito rígidas, e devem ter, né? Então, eu não estou aqui para realizar os seus desejos. Eu estou aqui para fazer um trabalho. Isso. Se você não acredita no meu trabalho, não tem por que você estar aqui. Até porque, se no meio de um negócio desse, você toma uma decisão, você orienta o cliente a fazer um negócio e dá errado, o erro foi meu, eu errei. Eu fiz a cagada e deu ruim. Aí, se o cara tomou uma decisão e deu errado, ele nunca vai tomar para ele. Uhum. Sempre vai... mas eu não era para ter feito isso, mas você tá aqui para quê? Para me falar que não ia dar certo. Se eu fosse uma pessoa leviana que estivesse pensando só no dinheiro, eu falava, trabalho bom é trabalho aprovado, né? Sim. Enfim, é isso. Mas você não permite que isso aconteça, não, né? Eu sou meio chato. Quando eu uso o termo também da prostituição, também não é querendo menosprezar ninguém, mas exatamente isso. Dependendo do que você vai fazer, pelo menos no meu trabalho, funciona assim. Eu não estou ali para realizar desejos da pessoa. Eu estou ali para oferecer isso que eu sei fazer. Sim. E eu sei fazer dessa forma. Você não é obrigado a aceitar nem achar que está certo. Mas assim, o meu trabalho é algo extremamente explícito. Eu não vendo uma coisa que você vai comprar na internet e vai chegar e você vai se decepcionar na hora que você abrir a caixinha. Já tá ali. É ali. É aquele jeito que a Maitê faz, é assim que ela vai fazer com a minha marca. Agora, não adianta, por exemplo, você me contrata. Olha, Maitê, eu quero que você fale desse óculos, mas eu quero que você fale igual a fulaninha de tal. Não, aí não. Não, mas eu não sou a fulaninha de tal. Uma vez, isso faz bastante tempo, uma cliente queria que eu gravasse me passou um link do YouTube para gravar um comercial de uma loja que era narrado pelo Wagner Moura. O Wagner Moura
da Tropa de Elite lá, ele tem uma voz... Tem. Né? E aí eu peguei, gravei e falei, bom, ela quer o mesmo estilo, né? Então vamos lá nesse mesmo estilo. Não, mas não tá igual. Aí gravamos de novo. Mas daí é com o Wagner, não, mas né? olha a voz do cara. Eu falei, não, peraí, aí você tá querendo que eu imite o Wagner Moura? Não vai subir ninguém. Não sobe ninguém. Entendi. Não tem como. Então, tipo, você tem um estilo, você tem um procedimento ali, você tem uma marca, né? E várias vezes eu fui confundido com, o cara é chato e tal. Não, Sim. não é. É que a gente tem que encurtar os caminhos, né? Tipo, briga por causa de preço, por exemplo. Cada um dá o valor que sente. Eu falo assim, quanto você acha que eu devo cobrar do meu trabalho? Quanto que vai te fazer feliz dentro de uma linha razoável de bom senso, né? Quanto que vai te fazer feliz receber por esse negócio? Eu vou vender meu celular usado. Por quanto você acha que eu deveria vender? Primeiro você vê quanto que vale. Depois quanto que te faria feliz. Vale 2.000, se eu vender por 1.500 eu tô feliz. Então vende por 1.500 e vai ser feliz. Não vem querer achar o ninho da égua, que nem eu falo, né? Inventar a roda de novo. Sim. E aí o cara vem e fala assim, mas tá caro. Mas cada um, fulano de tal cobra mais barato. Mas cada um cobra o quanto vale. Exatamente. Eu não tenho culpa se o cara sente que ele vale menos que eu. Eu sei que dentro de tudo que eu posso te oferecer, eu só tô falando de propaganda em rádio mesmo. Dentro de tudo aquilo que a emissora que eu trabalho, que o meu trabalho, que o trabalho da minha equipe aí pode te oferecer, isso é o melhor preço, cara. Você vai estar fazendo um bom negócio. Né? Agora eu não tenho culpa se o outro acha que o trabalho dele não vale nada. E tem gente que sabe desse pormenor, mas faz de conta que não sabe. Porque é o espertão. Sim. Eu tenho refletido há alguns dias a respeito da frase "o mundo é dos espertos". Por que eu comecei a refletir a respeito disso? Muita gente arrumando comorbidade para tomar vacina fora da época, né? Muita gente querendo dar uma despertão. Arruma tudo, doença para comprar carro mais barato. Você já viu isso aí? Exatamente. Então todo mundo quer. Nossa, eu sou esperto pra caramba. Eu arrumei um jeito que você dá um tumezinho na desenvolvedora do sistema X e tananá. O mundo é dos espertos. Meu, não tem nada mais ridículo que essa frase. Sabe, porque se você está sendo esperto e tomando uma vantagem sobre alguém, tem outro mais esperto que você tomando uma vantagem sobre você. Sempre. Tem aquela frase, eu não vou saber falar certinho agora, mas ela fala assim, o problema do esperto é que ele achar que é só a mãe dele que fez, né? Que fez filho esperto. É só ele que é ligeiro. Porque tem o espertão e o espertalhão. O esperto é aquele cara que trabalha com inteligência, que chega num resultado legal sem fazer tantos esforços, no sentido de, ele conseguiu encurtar um caminho, mas não que ele pegou um atalho que simplificou o negócio. Ele conseguiu fazer, o Bill Gates fala que ele procura sempre ter uma pessoa preguiçosa na equipe dele, porque a pessoa preguiçosa vai procurar o jeito de fazer uma tarefa difícil da maneira mais simples possível. Então, não deixa de ser esperto, né? É verdade. Então... Mas você tem o espertão, que é aquele cara que é aquele cara esperto, mesmo inteligente, que ele desenvolve um jeito, ele aperfeiçoou uma técnica de fazer, eu preciso cortar um isopor. Outro dia tava uma luta lá em casa para cortar uma placa de isopor. Falei, com a faca tá esfarelando tudo, com o estilete não tá funcionando. Eu pensei, falei, como que nós vamos fazer? Peguei um arame, estiquei, esquentei, derreteu o negócio, ficou retinho. Fui esperto agora, né? Não passou ninguém para trás, não precisou contar lorota, exatamente. Né? Agora o espertalhão, né? O espertalhão é aquele cara que vem, ele sabe que é só aquilo que precisa, é o arame para esquentar. Não, eu fiz um sistema que vai querer dar uma desperta em cima de mim e tal. Só que no final da conta ele tá se ferrando. Mas entra naquilo que você falou da informação. Quando a pessoa ela tem a informação sobre algo e ela quer se sobrepor, colocando que ela é um floquinho mais branquinho de neve, né? Aí o cara, puta que pariu, olha que esperto que eu fui, eu larguei o carro atrás do outro aqui, o carrinho atrás do carro no estacionamento do supermercado. Você foi
espertão, só que você tá dando ideia pro outro cara que vem depois de deixar também, só que aí vai chegar a tua vez de ter um carrinho atrás do teu carro. E bater no seu carro. E uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu tenho refletido sobre essa frase. O mundo realmente é dos espertos? Será que isso vai se perpetuar? Eu não cheguei a nenhuma conclusão a respeito disso, mas eu acho a coisa mais ridícula quem acha que é aquele negócio lá. Acho que só a mãe dele fez. Ele acha que ele é o alecrim dourado. Né? Que é especial. Você já viu aquela história que é o idiota e o... Como é? É bom que eu quero falar todas as frases que eu não sei, né? Falar as frases. Que ele fala assim, que o idiota... Quem com ferro fere, tanto bate até que fura. Umas coisas assim. A semelhança do idiota e do morto. Que todo mundo sabe que ele tá morto, todo mundo sabe que ele é idiota, só ele que não. Só ele que não. É mais ou menos... Todo mundo sabe. Todo mundo fala, o cara é loroteiro, o cara é contador de história, é um 71. Mas ele não sabe. Ele acha que não, é igual o morto. Só ele. Esse é o típico gangorra, né? Aquele que vocês conhecem o gangorra? Não, como Ele senta, todo mundo levanta, né? Na gangorra se senta, isso, o outro da ponta levanta. É esse tipo, mas tá cheio, né? Tá cheio. Tem bastante. E o pior é que tem uma galerinha que vem vindo que tá sendo criada pelos pais que tem esse tipo de filosofia, né? Então, tipo assim, vou ensinar meu filho a ser espertão. Isso. Aí vai criando qual seria o coletivo de babaca? Mas falar uma bobagem, um cardume. Que fica todo mundo batendo palma, achando lindo. E daí entra também no negócio do idiota e do morto. Porque daí todo mundo que tá em volta fala, nossa, olha o filho da fulana, não sei o quê, né? Desse Mas jeito. ele tá achando o máximo. Você sabe que o dia que eu encontrei a Bianca, a gente não tinha se falado ainda. O dia que eu encontrei a Bianca, ela também falou de você. E ela falava sobre a sua habilidade de ser criativo. Você é muito criativo. E eu percebo... Obrigado, Bianquinha. Que a Jovem Pan, por mais que ela já tenha um público, né? Já tem todo esse estereótipo da Jovem Pan, né? Quando fala Jovem Pan, ela já tem um peso muito forte, né? É uma marca muito reconhecida. Muito reconhecida. E daí o que acontece? Eu percebo que a Jovem Pan te deu abertura para que você desenvolvesse personagens e quadros e as suas habilidades foram aflorando conforme essas oportunidades que você estava até contando, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse negócio dos comícios, como é que funcionava. Foi aquele negócio, né? O meu pai, de novo falando dele, meu pai, nesses 18 anos, que não teve um dia que eu fiquei sem falar dele. E quando eu terminei o colegial, eu comecei a fazer um curso técnico em açúcar e álcool, lá na ET Elias Nechar, que hoje é a ETEC Elias Nechar. E foi a primeira turma, em 2001. E aí eu tinha 17 anos, e aí eu fiz todo o processo para entrar para trabalhar na usina, o cara falou, pode trazer seus documentos. Aí eu levei meu documento, o cara falou, pô, mas você ainda não tem 18? Eu falei, não tem não, então não pode e tal. Sempre fui grandão, né? E cara de mais velho, assim, tal. E aí, quando eu fiz 18, procurei o cara. Falei, eu fiz 18. Não, então agora vamos. Aí eu entrei para trabalhar na usina Colombo. E aí eu tava fazendo curso técnico em açúcar e álcool. De fazer análise. Eu vi aquele povo de jaleco branco, pegando as buretas, pipeta e pingando as coisas lá e tal. Nossa, eu vou trabalhar no laboratório da usina. Só que eu entrei na entre-safra. Na entre-safra ninguém faz análise de nada, porque não está produzindo nada, né? Não tem. E aí os caras... você vai trabalhar na manutenção aí da usina. Beleza. Me puseram para lavar o teto daqueles tonéis de álcool. Você passa na beira da usina, não tem aquele depósito de álcool, aquele tonelzão assim? Sei. Puseram para lavar o teto daquilo. Amarrava um cinto de segurança, uma corda no meio, 2 baldes de Solopan, uma vassoura e vai esfregar esse trem. Porque conforme poeira, chuva, serena, vai juntando, vai ficando preto. E aquilo tem que ficar de uma cor que reflita a luz para não evaporar o álcool.
Então aquilo a luz tem que bater e voltar, não pode absorver calor. E aí puseram para colocar aquilo. Eu detestei, né? Eu com 18 anos, achando que eu ia trabalhar no laboratório. Os caras me colocam para lavar teto de tonel de álcool. Ô pai, pô, os caras me colocaram lá para... Calma, eles estão te testando. Depois que acabou, acho que tinha 11 ou 12 desses depósitos aí, colocaram para pintar árvore. Na usina que eu trabalhava, você entrava assim, era até bonito de ver. Era bonito até quando não era eu que pintava. Sim, imaginei. Aí você olhava aquelas árvores assim, uma altura do chão, era branquinho assim, ó. Tudo enfileiradinho, coisa mais linda. Você imagina você pintar um bosque inteiro de árvore com cal. Era um balde, uma brocha e vai pintar tal. Ô pai, os caras me colocaram para pintar a árvore. Calma, eles estão te testando. Meu pai era calmo pra caramba. Eles estão te testando. Beleza. E aí, isso entrou para mim de um jeito na minha vida que inconscientemente eu lembrava disso. E aí eu passava os perrengues, aí eu pensava, acho que só estão me testando, né? Não, eu preciso ter calma, só estão me testando. Mas e isso me permitiu pegar umas coisas para fazer que num período era ruim. Hoje eu vejo que é muito pior do que era, que eu não sentia que era tão ruim assim, né? Sabe quando estão te queimando e você não está sentindo dor, assim, parece que estava anestesiado. Mas falando dos comícios, comecei a trabalhar na rádio, aí eu queria começar a trabalhar com evento, aí veio uma campanha política, aí eu pedi para fazer comício. Até nem queria ganhar nada, tal, eu queria trabalhar. Aí tinha um outro rapaz que fazia, que já era mais experiente, né? O Marcão, que hoje é lá da Vox FM. Ele tinha um bordão que era "E as bandeiras?" E o povo, aquela bandeirona. Tá? Você lembra disso, Flávio? Flávio lembra. O Flávio estava em todos os comícios, ele estava. Sério? Aí eu comecei aí tal, eu comecei a apresentar e fazer aquele discurso para inflamar o povo, tal, para o candidato chegar e falar, tal. Isso foi a primeira coisa que eu comecei a ter intimidade com o evento externo, fora da rádio. Depois veio a apresentação de carnaval. Depois veio locução na Feira do Comércio. Eu fiz a Feira do Comércio, que é o Sindicato do Comércio Varejista aqui de Catanduva que fazia, agora por conta da pandemia já não tem feito mais. Mas era oferta relâmpago. Então vinha o dono da loja com um papelzinho, oferta relâmpago na loja tal. E os caras, vamos vender, você tá muito quieto. E ergue som e abaixa som e faz oferta. Né? Chegava no fim da feira, que era da quarta-feira, 2 horas da tarde até 10 horas da noite. E aí era quarta, quinta e sexta esse horário. Depois no sábado, das 8 da manhã até 2 horas da tarde. Chegava arrebentado. Mas de cada feira daquela você saía com um aprendizado. Só que era muita canseira. Você falava assim, eu aprendi, mas cansei também, né? Só que aí depois eu começava a perceber, foi legal ter feito aquelas feiras, porque eu conheço um monte de comerciante que hoje são meus clientes, né? Tem Sim. Que cara eu lembro de você na feira, ou o menino lá, sabe? O menino lá, o locutor ali. Você começa a se fazer. E eu pensava assim, se eles estão me testando, né? Não que eu era submetido a coisas ruins e tal, mas era coisa que talvez não é todo mundo que faria, né? Era um sacrifício a mais, você tinha que fazer e tal. Se eles estão me testando, eu vou tirar 10 nesse teste, eu vou dar o que eu tiver de melhor, nem que eu tenha. Mas era a ponto de chegar a sair ferida na boca, assim, eu tenho esse lance. Se eu me esforçar demais, acontecer qualquer coisa, baixa a imunidade, já sai a feridinha aqui. Falei, vou tirar 10 nesse teste, né? Comecei a fazer festa pan. Festa pan. Hoje em dia, às vezes eu tô na rua de sábado à noite, eu tô ouvindo a Jovem Pan, tá tocando aquela música eletrônica. Eu falava, meu Deus do céu, 15, 16 anos atrás, eu tava uma hora dessa indo para algum salão aí da região fazer festa pan. E era assim, você encontrava tudo quanto é tipo de coisa, mas foram ambientes diferentes que me deram condições de fazer eventos diferentes. Então, e isso tem um peso muito forte, né? Quando eu fui falar de você, em questão de você ser o maior comunicador, porque
você não tem só uma fama, você tem uma história construída junto com o comércio da cidade. Sim. Então, isso tem um peso muito forte, porque você passava por essas situações e tudo mais, eu fico imaginando as pessoas que estavam começando e tinham o sonho de poder te contratar e não podia, ou então pessoas que você assistiu crescerem, que eram muito pequenas e hoje são grandes empresários, grandes comerciantes. Sim. Então você tem essa marca muito forte na história do comércio da cidade, né? Eu sempre me entreguei muito. Eu falava assim, se estão me testando, eu vou tirar 10 nesse teste. Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual que é o principal cruzamento de Catanduva? Rua Brasil com Rua Minas Gerais. Na época que fazia pouco tempo que eu trabalhava na rádio, fazia-se muita piruinha no Torra Torra, que é aquela loja de roupa, todo mundo conhece. Trabalhei lá também. Trabalhou? Então, fazia muita piruinha no Torra Torra. Só que lá, no centro de Catanduva, o povo vai trabalhar, eles vão de carro. 8h30, 9 horas, já não tem mais vaga para estacionar. E aí que eu fazia? Bom, tem que fazer piruinha. A piruinha começava às 10. Se eu chegar às 10, não vai ter vaga para parar a piruinha. O que eu fazia? Eu pegava o meu carro, 6 horas da manhã, colocava lá na frente do Torra Torra, subia para a rádio a pé, para pegar a perua da rádio, a piruinha da Jovem Pan, para levar lá e parar a perua lá. Então, 10 horas, na hora que a piruinha começar, era só abrir a porta e fazer o que tinha que fazer. Isso tudo da sua cabeça, ninguém mandava Ninguém você fazer isso. Eu não era nem vendedor. O vendedor vendia piruinha e falava, ó, tem piruinha amanhã no Torra Torra. Eu falava, deixa comigo que eu resolvo. E aí eu ia e fazia. Mas ninguém me mandava fazer, eu fazia porque eu queria, entendeu? Eu falava assim, eu tenho que fazer uma piruinha no Torra Torra, custe o que custar, eu vou fazer uma piruinha no Torra Torra. Eu vou parar... Explica o que é piruinha, para quem não piruinha, sabe. Como... Piruinha Jovem Pan é uma ação que a Jovem Pan faz, que vai o carro da Jovem Pan com o som, vai as promoters, a gente leva brinde e tal, e aí fica um locutor no estúdio e o locutor da rua. Agora a piruinha Jovem Pan, Cristiano Geraldi tá lá no Torra Torra para falar para você o que tá rolando. Muito bem, tô aqui no Torra Torra, tem isso, tem aquilo outro. Essa é a piruinha Jovem Pan, são 2 horas de ação. Então, que negócio? Vou fazer piruinha no Torra Torra? Vou fazer a piruinha no Torra Torra, custe o que custar. Daí, esses dias eu lembrei, não lembrava mais disso, aí eu precisei de uma caçamba para fazer uma manutenção lá na rádio, só pedi uma caçamba. Aí, chegou o dia que era para levar a caçamba, na hora que eu cheguei na rádio, 7h30 da manhã, me veio um cara falando assim, o rapaz veio trazer a caçamba aí, mas não pôde deixar porque não tinha vaga. Eu falei, beleza, né? Amanhã ele vem mais cedo. Aí esse cara ligou para quem tinha pedido, que não foi a gente que pediu, ligou e falou assim, eu não consegui deixar caçamba aí porque não guardaram vaga para mim. Eu falei, putz, grila, para fazer piruinha lá, eu ia 6 horas da manhã, não sei o quê. Pô, se o trabalho dele é entregar a caçamba, entregue a caçamba. Se vira, né? E se ele acha que não pode ir 6 horas da manhã lá, ou 7 horas, sei lá a hora, ele fala que ele não entrega no centro, que ele não consegue entregar, mas eu não né? No fim acabou dando certo, mas fala assim, você tem sempre que entregar alguma coisa a mais para você ter um resultado a mais, né? Então, quando... Isso aí eu vou contar também uma coisa que eu não costumo... Não falei em público. Eu entrei na Jovem Pan como aprendiz de locutor, aí eu comecei a ser locutor. Eu sempre preferi ficar na rua, fazendo piruinha, locução externa, porque eu gosto do contato. E isso depois me foi útil porque eu me tornei vendedor de propaganda e você precisa ter contato. É muito melhor você já conhecer, chegar num cliente que já te conhece, que você já conhece, o cara sabe que você faz um trabalho bem feito, do que você ter que se apresentar e tal. E aí... eu entrei como aprendiz de locutor, aí eu virei locutor de fato, eu comecei a apresentar jornal, eu comecei a fazer algumas coisas e tal. E aí chegou um momento que eu falei, bom, agora eu queria dar um passo a mais, né? Aí me surgiu a oportunidade de ser vendedor de propaganda, contato comercial, consultor comercial. Para mim é vendedor de propaganda, eu vendo espaço publicitário. E aí, desse tempo para cá, algumas oportunidades surgiram dentro da emissora e eu fui conduzido à gerência da rádio, né? E aí quando teve um pessoal que quando ficou sabendo que eu ia subir para a gerência da rádio,
questionou, falou, pô, mas o Cristiano tem capacidade? O Cristiano não tem capacidade, pô. Tipo, pessoas que queriam vender o seu passe para aquele lugar começaram a questionar a minha capacidade, né? E até algumas pessoas que falaram assim, você tá lá porque puxou o tapete de alguém. Eu fiquei mal. Eu teve uma época que começaram a falar isso, né? Você tá lá porque você puxou o tapete de não sei quem, de não sei o que lá. Hoje em dia, essas pessoas que supostamente eu puxei o tapete, tenho contato saudável, são pessoas com quem eu converso e tal, não tem mágoa nenhuma. Eu acredito que nem eu deles, nem eles de mim. Eu tô com a consciência tranquila, eu sempre fiz tudo que eu pude fazer. Mas dependendo da situação, esse tipo de conversa, por mais que a gente saiba que é mentira, dói. Dói, eu fiquei mal, eu fiquei doente por causa disso. Eu fiquei arrasado, porque eu não sabia que era por isso, mas depois eu comecei a ver. Pô, olha o tanto de coisa que eu vi. Ninguém ia às 6 horas da manhã no Torra-Torra colocar a piruinha lá para começar a piruinha às 10. Eu ia porque eu queria. Isso é uma coisa pequena que eu tô falando, sabe? No dia a dia são várias outras coisas que eu faço sem perceber. Sim. Entendeu? Tipo, do mesmo jeito que você falou para mim, eu lembro das palavras que você me falou, eu já não lembrava mais. E eu devo ter feito alguma coisa para alguém que eu não tô lembrando, mas que foi útil. Então você faz o negócio, a roda tá girando, põe o dedo nela e tira e deixa ela continuar rodando, depois você põe o dedo de novo e a coisa vai girando, tal. E aí eu falo, pô, eu passei por tudo isso para na hora que eu vou ter o meu reconhecimento, a minha realização pessoal, tal. O cara vem e fala um negócio desse, né? Tipo, eu vi pessoas falando de lei do retorno, que eu nunca fiz nada pra ninguém. Eu sou inofensivo, gente. Quem me conhece sabe. Eu sou desse tamanho, eu falo alto, sou sério, gosto das coisas muito certas, sabe? Mas não faço mal pra ninguém. E a vida tá mostrando também, né? Mas eu fiquei malzão. Não consegui comemorar até hoje, acredita? Eu imagino. Faz 4 anos já. E eu não consegui comemorar até hoje. Conseguiram tirar o brilho da minha maçã do amor. Mas não dá nada, não. Mas acontece mesmo. As pessoas são assim. Teve um outro assunto que a gente estava falando, eu ia até comentar. Existem algumas pessoas que elas acham que estão te ajudando. Algumas até estão. Por mais que elas só consigam oferecer a ferroada, algumas estão nos ajudando, sim. Mas existem algumas pessoas, por exemplo, eu tenho certeza que nesse momento agora tem alguém que está assistindo só para pegar um erro. Sim, claro. Então, tá. Quanto tempo vai ter o podcast? 5 horas. A pessoa é capaz de assistir às 5 horas para pegar um segundo. Com certeza. De copiar uma tela, de compartilhar com alguém, para dizer, olha, errou aqui, fez errado aqui, falou besteira ali, né? E isso que você está falando, acontece muito isso. Às vezes, na sua trajetória, você pode ter errado. A pessoa, ela lembra daquilo e ela taca na sua cara aquilo a ponto de te ferir. Às vezes, foi uma fraqueza sua e ela usa daquilo de uma covardia tão grande, né? E essas coisas são muito complicadas. Eu sempre falo muito isso pro Flávio. Parece, se você não tiver uma cabeça boa, não tiver com o espírito bom, você cai nessa paranoia. Claro que cai. Porque você fica naquela impressão de que você sempre tem que provar. Eu sempre tenho que provar. Eu tenho que provar que eu sou boa nisso, eu tenho que provar que eu sou boa naquilo. E, na verdade, você não tem que provar merda nenhuma pra ninguém. Não, claro que não. Você não precisa fazer isso. Vamos falar pra você que tá aqui na lente da verdade. Se você tá esperando arrumar erro aqui desse podcast, pega a pipoca e dá um reforço aí. Mas pega um balde grande, vai ter erro pra caramba. Porque que acontece? O podcast, eu já entendi o estilo o espírito do lifestyle. E o Fechando o Bar é mais ou menos isso também. É para sentar aqui nessa cadeirinha e ser o que a gente é. Então não vai esperando que a gente aqui vai ser perfeito. Porque se nós estamos sendo nós vamos ter erro. Exatamente. Porque nós somos pessoas que erram. E é essa a intenção, né? Então... E a gente erra pra caralho. E gosta. Erra, porque, né? Só erra quem tá fazendo alguma coisa. Entendeu? Eu só vou fazer uma locução ruim se eu estiver fazendo uma locução. Exatamente. Você só vai estar fazendo um podcast ruim se você estiver fazendo um podcast ruim. Você só vai estar fazendo um vídeo ruim se você estiver fazendo um vídeo. Você só vai fazer uma comida ruim se você estiver cozinhando. Você só vai dirigir mal se você estiver dirigindo. Você só vai fazer alguma coisa mal se você estiver fazendo alguma coisa. E aí quem não tá fazendo nunca vai errar. Aí é o perfeitão que pode falar tudo de qualquer coisa.
Ai, porque o presidente é isso e aquilo. Você já foi presidente da República? Não foi. Sim. Ah, o presidente do partido. Já foi presidente do partido? A secretária da saúde. Já foi secretária da saúde? Ah, o técnico do futebol. Já foi técnico do futebol? Mas é isso mesmo. Mas todo mundo tem receita perfeita para tudo. É impressionante. Aconteceu uma vez de uma pessoa que trabalhava comigo vir começar a criticar algumas coisas que eu estava fazendo. E decisões, você é muito mole, não sei o quê. Eu acho que você não tem que dar esporro em ninguém para você ser... eu não tenho que falar que você é ruim para eu me tornar melhor. Uhum. Quando eu te falo que você é ruim, eu tô falando indiretamente que eu sou pior ainda, porque eu não tenho a hombridade e a nobreza de, se eu sou tão bom, contribuir para que você seja melhor do que você é. Uhum. Né? Então, parte-se desse princípio. O cara fala assim, se fosse eu, tá, não sei o que, tá. Se fosse eu... num ponto que vamos parar. Não, se fosse eu, é o melhor de todos. Você chegou num ponto que, vamos lá, se fosse eu... Não, então vamos lá. Se você fosse eu, tendo as mesmas dificuldades que eu tenho, tendo as mesmas responsabilidades que eu tenho, tendo que lidar com as mesmas consequências que eu terei que lidar, dependendo da atitude que eu tomar, sendo a pessoa que eu sou, tendo as minhas crenças, as minhas verdades, as minhas fraquezas, as minhas forças e tal, não sei o quê. Só que você tem que ser justo, honesto e se colocar inteiramente no meu lugar. Se você fosse eu, com todo esse conjunto, o que você faria? Eu não sei. Se você fosse o seu chefe, você estaria satisfeito com você? Tem coisa que eu podia melhorar. Então, se o cara te der um esporro, você não vai reclamar que o cara é ruim. Por que acontece? Eu vou dar um exemplo, gente, mas pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Prefiro ter um filho... Eu não vou falar isso porque eles pegam um corte e depois... né? O cara que diz que preferiria ter um filho morto do que ter um filho gay, por exemplo. Né? O cara vê que o vizinho saiu do armário, nossa, possivelmente preferiria do que ter um filho gay. Tá, você está falando isso baseado em quê? Uhum. Foi você que concebeu essa criança? Foi você que viu nascer? Foi você que criou? Foi você que educou? Foi por ela que você ficou... Foi você que ficou acordado por essa criança algumas noites sem dormir? Foi você que às vezes deixou de comer um negócio que você queria para comprar uma fralda para essa criança? Foi você que passou todas as situações? Foi você que essa criança fez sorrir? Foi você que essa criança talvez deu algum trabalho, mas você olha, você sabe que é um pedaço teu? Foi você? Não foi. Então você não pode falar o que você faria com o filho dos outros. Exatamente. Não é? Exatamente. E o que sentimento que você teria. Falamos isso hoje de manhã. Mas é Conversando impressionante. na rádio. Você sabe que eu vi um podcast uma vez, eu não vou me recordar também quem foi que falou, mas falou um negócio que teve um peso muito forte. Hoje em dia, todo mundo, eu inclusive faço muito isso, você pega os trechinhos de podcast para você postar, porque são frases motivacionais, Sim. ou aqueles posts de empreendedorismo que falam frases muito bonitas, e os coaches, né, que sempre tem essas frases de efeito muito forte, mas ele falava exatamente assim, ele falava assim, eu posso te falar o que for, eu posso te ensinar o caminho que eu tracei, só que a hora que você se deparar com uma dificuldade que eu me deparei, você não tem a mesma vida que eu. Exatamente. Então, você pode se inspirar no que eu falo, você pode até se motivar, mas não adianta eu falar assim, faz assim, 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 Exato. que você vai ter esse resultado. Não vai, porque a hora que o chicote estralar, não adianta. As minhas costas é uma, a sua é outra. Então, e é verdade, porque às vezes você fica, e é uma falsa ilusão. Porque do mesmo jeito que tem essa parte que você está falando, que a gente tende a palpitar na vida do outro, falando, né, dando a receita perfeita do que deve ser feito ou não, às vezes a gente tem mania de se inspirar, vou fazer igual. Não, você não vai fazer igual, cara. Porque assim, o que ele tá te mostrando, o que ela tá te mostrando é 5%. É só o que ela quer que você veja. Então tem muita coisa ali que você não tem como você se comparar. Você pode se inspirar, você pode se motivar, mas igual nunca será. Não tem como. Não tem como. A gente erra muito, né? Mas também aquele negócio, errar é uma consequência de estar vivo, né? Uhum. Uma vez, falando com a psicóloga, ela comentou comigo, ela falou assim, talvez você tenha essa admiração pelo seu pai, porque meu pai faleceu com 47 anos. Talvez você tenha essa admiração pelo seu pai porque não deu tempo dele errar, né? Pode ser que né?
E pessoas falam que o craque ele tem que encerrar no auge para ele ficar marcado como um cara que encerrou a carreira dele no auge e tal, não sei o quê. Então errar é uma consequência de estar vivo. Eu fiz um casamento uma cerimônia de casamento em que, como eu falei, né, cada uma tem uma história diferente. Aí teve um casal que se conheceu em uma situação muito... Eu não vou dar detalhes, porque como nós estamos numa cidade pequena, as pessoas podem se conhecer. Uhum. Mas é uma situação inimaginável. A moça começou a namorar o cara numa situação inimaginável. Perdão até pela superficialidade da expressão, mas uma pessoa em condições normais não namoraria um cara do jeito que aquele cara estava. Entendi. Mas ela começou a namorar. E eles foram, e a coisa foi acontecendo, e a vida do cara mudou, e esse cara passou a ter uma situação mais convencional, vamos dizer assim, e eles se casaram. Eu fui fazer a cerimônia deles. Um outro casal que tem uma história que eles já tinham se conhecido, já tinham se gostado, e aí cada um teve um relacionamento, o relacionamento era com pessoas próximas, e aí eles dois descobriram que eles se gostavam, tal, não sei o quê, e a vida foi girando, tal, e eles acabaram ficando juntos. Por que eu estou contando essas duas histórias? Porque são histórias diferentes, mas os desfechos são iguais. São pessoas que ficaram juntas e que têm uma família hoje e tal, não sei o quê. Embora o final da história até aqui tenha sido igual, as lutas de cada um são muito diferentes. Sim. As dificuldades que... E aí, nós não podemos comparar o cara que... Menino, conheceu a menina no colegial... Aí começaram a namorar, aí eles foram para a faculdade, aí eles se formaram, aí eles arrumaram o primeiro emprego, eles compraram o primeiro terreno, construíram a primeira casa, foi lá no domingo, pediu a mão da moça em casamento, aí eles se casaram, que é conforme está no... fadas, Exatamente, né? Conforme está lá no catálogo. Não dá para comparar essa história com a história desses dois casais. Uhum. Porque esses dois casais... Eles talvez podem olhar a menina desse casamento aqui falando que é a dificuldade que eu estou passando e falar assim, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Peraí, mas a luta que você passou para chegar até onde você está, apesar de ter sido maior que a do outro, ela não faz você capaz de superar aquilo que aquela pessoa está passando. Uhum. Porque uma pessoa que já teve uma parte do dedo amputada, se ela tiver mais um pedaço do dedo amputado, beleza, tudo bem. Para a pessoa que não tem, que está perdendo o dedo, é uma perda muito grande. Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você pode ter tido as maiores batalhas na sua vida. Você não pode menosprezar a luta do outro.